Boa tarde. Que a nossa tarde, a nossa semana das profissões, que nós já passamos da metade da semana das profissões, seja abençoada. Desde já eu agradeço a Ana por estar aqui com a gente, eu agradeço a professora Enaíle por estar na mediação, a professora Geni está aí também, a professora Aline também está aí nos ajudando, e aos alunos, que é o nosso objetivo maior, é estar atingindo aos alunos. Eu vou pedir para quem não estiver falando para fechar o microfone, porque daí não dá uma interferência. Mas se quiser perguntar qualquer coisa que queira perguntar, abre o microfone e pergunte, não deixe passar, tá? É um bate-papo, é uma conversa. Quem tiver muita vergonha e não quiser perguntar mesmo, abrir o microfone e não perguntar, tem o chat, a professora Enaília está ali na mediação no chat e ela lê a sua pergunta sem problema nenhum. Ana, Pois fala não. pra gente um pouquinho da sua profissão, o que que você faz, de onde você é, que você já colocou uma inveja muito grande na gente. Quem estava na sala antes, ela já mostrou o mar azul, tá? E a gente aqui ó, com esse frio, porque Piquete está um frio. Fale um pouquinho da sua profissão e como que você chegou aonde você está agora. Certo. Boa tarde, meninos e meninas. É uma felicidade enorme estar com vocês assim. E eu acho que se a gente tem pontos positivos desse momento que a gente passa, eu não tenho dúvida que foi esse crescimento e da utilização dessas possibilidades de conferência, né? De estar perto, sem precisar viajar, sem precisar poder estar nos lugares. Eu sou educadora, mas vou contar desde sempre, né? Desde o que é que eu comecei e por que estou aqui hoje. Hoje eu tenho 52 anos, meu nome é Ana Mello, todo mundo me chama de Aninha, um diminutivo. Sou diretora de uma escola de 800 alunos, que tem 2 unidades aqui em Ilhéus, na Bahia, e sou formadora docente. Minha especialidade é escrita, organização e escrita de currículos. Mas eu gosto de dizer que eu sou educadora. Minha primeira formação acadêmica foi agronomia. E o porquê que eu quero dizer isso a vocês? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos querer ser muitas coisas, nós podemos gostar de muitas coisas, né? É natural do ser humano, né? Eu não preciso gostar de uma coisa só. Um exemplo, meu filho mais velho, hoje está com 23 anos, ele era muito bom em matemática. A professora dele, na época era terceira série, disse a ele que ele era bom em matemática, que ele ia ser engenheiro. A partir daí, ele resolveu, entendeu que ele ia ser engenheiro, porque ele tinha uma facilidade, um talento matemático muito grande. E ele fez engenharia elétrica, passou no lugar mais concorrido que tinha, passou 2 anos sofrendo, porque ele gostava de matemática, mas ele não era engenheiro. E hoje ele faz história. Fez orientação profissional e hoje ele faz história e é uma pessoa realizada. Hoje ele é professor de arte, filosofia, sociologia e história, né? Então, nós podemos gostar de muitas coisas podem nos realizar, e a gente precisa se autoconhecer muito para determinar o que de fato nos fará mais feliz. Bom, eu fiz agronomia, amei o meu curso, trabalhei na minha área, eu tenho uma essência rural e gosto muito do meio rural, eu gosto de roça, eu gosto das pessoas da roça, eu gosto da produção. E aí fui descobrindo na roça que eu gostava de ensinar coisas às pessoas na roça. Eu gostava de ensinar a questão de autocuidado, a questão do cuidado com o meio ambiente. Eu gostava muito da parte biológica e da parte de criação. E fui caminhando nesse sentido. Trabalhei em ONGs, sempre com essa área de pequenas comunidades e comunidades tradicionais, até que, dinheiro curto, minha mãe era diretora de uma escola, ela me chamou para dar aula de ciências.
A partir deste momento, minha gente, ninguém mais me tirou de dentro de uma escola. Absolutamente ninguém. Eu trabalhei na rede pública e na rede particular e não me vejo hoje em outro lugar que não escola. Depois daí eu já fiz pedagogia, já fiz filosofia e fiz metade do curso de psicologia. Tudo porque eu gosto do contato com pessoas, eu gosto de entender as questões da aprendizagem e eu gosto de pensar muito de que forma a gente aprende melhor e de que forma a escola pode ser melhor na vida das pessoas. A escola, de forma geral, né, pode ser um instrumento de transformação, porque eu acredito muito que a escola, que é o espaço de vocês, e aí eu estou falando bem para vocês, meninos e meninas, é o espaço que precisa ajudá-los nesse desenho de projeto de vida para vocês, porque esse é o momento em que vocês vão aprendendo a fazer as melhores escolhas, né? As melhores escolhas. Então, eu conheci João em Roseira, à noite, não foi, João? À noite, eu já tinha passado por umas 4 cidades trabalhando com professores, eu estava cansadíssima, mas era uma turma tão agradável, todo mundo saindo do trabalho, estava frio também, e foi tão bom, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, por pior que seja o momento, em termos de cansaço, em termos de frio, em termos de fome, porque a gente fica assim às vezes, é sempre bom. E de Roseira eu herdei alguns laços de lá para cá que não me deixaram mais. Tem João, tem outras pessoas com quem eu não perdi contato. E hoje estou aqui podendo falar para vocês. Então, eu penso muito que educação, hoje na minha vida, aqui na Bahia a gente fala assim, é minha cachaça. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de falar para as pessoas. Eu tenho um canal no YouTube, viu, gente? Ana Mello Educação, porque eu gosto de compartilhar. Hoje, a minha escola, a nossa escola, eu tenho uma equipe pedagógica que funciona quase sem mim. Então, eu trabalho como assessora educacional aí em São Paulo, viajava muito antes da pandemia, eu acho que agora a gente vai viajar pouco, porque esse recurso facilita, né? Então, estou hoje aqui, educadora, com tudo que eu trouxe da agronomia, a minha herança familiar, meu pai e minha mãe eram professor, não, minha mãe meu pai era professor, e minha família, eu tenho 2 médicas, uma advogada e uma administradora, além de mim, todos, de uma forma ou de outra, vieram parar na área de educação, né? Ana, Todos são professores. eu vou abrir para eles agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, gente, eu vou distribuir uma senha para organizar, né? Um de cada vez. Um de cada Perguntem. Se não vez. perguntar, vocês sabem que eu tenho um monte de perguntas. Ana, vou começar então. Quando Vamos lá. você deixou a agronomia e decidiu virar professora, você teve apoio da sua família? Tive, mas sei e posso dizer que não é normal, né? Porque as famílias acham, às vezes, que a profissão de professor é muito desmerecida por conta da condição de remuneração, por conta das condições de trabalho. Mas eu não posso jamais dizer que, em momento nenhum, pelo contrário, eu fui ultra estimulada por minha mãe, que me queria muito dentro da escola, porque percebia, recém-formada, um gás novo que viria para dentro da escola, de transformação até da equipe que ela tinha, né? E aí é como eu disse, não saí mais. Mas eu sei, João, professora Geni, professora Enai, e o nome? Enaíle. Que normalmente as profissões de maior destaque são direito, engenharia. Foi um temor de meu filho, João, para ele me dizer que ele queria ir para uma área de licenciatura e bacharelado, que são as áreas de educação. Ele ficou muito preocupado,
porque ele estava em engenharia elétrica, que é um dos cursos top, né? Assim, que se considera com status de curso top, e ele estava numa grande universidade. E foi um temor dele, quer dizer, ele conhecia mal a mãe dele. Não. Ana, alguém quer Ah, perguntar alguma coisa? fique à vontade, meninos. Pode perguntar com o microfone. Vamos? Não? Vou lá. Ana, hoje você continua sonhando? Não paro de sonhar nunca, absolutamente, né? Todos os dias as pessoas dizem que eu sou ligada no 220. Minha equipe diz isso, muito. A minha equipe que trabalha de perto comigo, maestro da Maestra Educação, ele diz que ele desliga liga para mim de manhã. Quando ele liga de novo à noite, eu já tenho mais 1.532 ideias novas que eu já comecei a colocar em ação. Eu sonho todos os dias como eu vou fazer, de que forma eu vou transformar a minha fala em missão, em atitude, em conduta, porque não adianta, gente, a gente dizer assim, eu acredito que a educação transforma, e não faço nada, né? O que é que me chamou a atenção, Geni e Nael, eu conheci agora, nessa oportunidade, mas João, eu conheci naquele dia em Roseira, não desconectei mais, vi várias vezes as ações dele, com menino pequeno, não é só com juventude, já vi várias atividades dele e acompanhei, não deixei mais de acompanhar, porque me interessa as pessoas que se movimentam, que têm atitude, que vão para cima das situações para resolver, porque a gente não consegue resolver o problema do mundo, não, mas o nosso entorno a gente consegue melhorar. Então, eu não paro de sonhar absolutamente nunca. Tenho um projeto para começar amanhã, se Deus me der tempo. Ana, quando a gente fala em sonho, a gente fala também nos medos. Você teve medo de largar uma profissão e vir para outra? Ou quando o seu filho falou para você que ia largar e viria para a licenciatura, viria ser professor, você teve medo? Com relação a ele, não, porque com relação a meu filho, eu não tive medo. Meu medo, o medo de mãe, eu acho, é que o filho não fique feliz, né? Eu quero que ele sempre tenha a possibilidade de ser feliz. Esse é um medo de mãe, não era um medo da decisão dele, era o medo da decepção dele, se ele se decepcionasse com a escolha que estava fazendo, né? Mas não foi o caso, graças a Deus. Medo. Ontem ainda eu conversava sobre isso, né? A gente vive, se a gente não tomar cuidado, meninos, meninas, a gente vive numa zona de conforto que não nos faz crescer, né? Não nos faz crescer. E para que a gente saia dessa zona de conforto, a gente precisa passar pelo medo. O medo é um instrumento de crescimento do ser humano. Então, eu tive medo, sim. Eu tive medo de experimentar a escola. Eu não sabia fazer um plano de aula. Embora eu fosse muito boa no verbo, eu não sabia do instrumental básico, né, que era necessário para ser professor. Por quê? Porque eu não tinha estudado isso. Eu fui aprendendo com medo de errar, com medo de enfrentar a minha primeira plateia, mas o medo, quando a gente é emocionalmente bem ajustado e consegue pedir ajuda, porque isso é importante, aprender a pedir ajuda a quem pode nos ajudar, o medo joga a gente para frente. E aí a gente sai da zona de conforto, movida pelo medo também, expectativa, medo, e aí passa para uma zona de expansão, de ampliação de horizonte, de percepção de novas possibilidades. E aí é correr para o abraço, né? Correr para o abraço, porque é assim que a gente vai realizando. Medo a gente sempre vai ter, gente. Medo, essa menina rica é uma coisa mais linda, eu não sei o nome dela, na minha tela ela está aqui em cima. Medo a gente sempre vai ter, mas a gente tem que entender que o medo faz parte e pode, a gente sendo bem ajustado, jogar a gente para frente. A ideia é essa. Ana, tem Oi. uma pergunta no chat do Gabriel.
Ele disse que ele Sim, chegou um pouco atrasado e ele não tinha certeza se você já citou isso. Como chegou a sim, ter clareza do que você queria ser relacionado à sua profissão? certo. Gabriel, né, você chegou um pouquinho atrasada, eu falei um pouco disso. Primeiro, a gente sabe e precisa se autoconhecer, que inclusive é uma das competências da base, né? Da Base Nacional Comum Curricular, que vai iluminando os currículos das escolas, dos municípios. O autoconhecimento é na escola que a gente vai aprendendo a se autoconhecer, a perceber do que gosta, do que não gosta. E dentro desse o que é que gosta, o que é que não gosta, a gente deve escolher no nosso meio, né, nos adultos próximos, no amigo, no professor, nas pessoas que a gente tem aquele real afeto e tem por perto e confia. Vamos conversar sobre o que gosta, por que gosta, para ir se reconhecendo. E aí nesse momento, a gente tem clareza de tudo que a gente gosta. Aí vem aquela outra parte, o que é possível fazer, né, dentro do que a gente gosta. E a gente vai percebendo, sim, nós vamos percebendo o que que vai nos dar prazer, realização, e aí a gente tem que medir uma série de coisas, o que é que vai nos sustentar também, né? Porque isso é importante. Qual é a nossa expectativa de vida? Eu quero ter uma vida luxuosa, a minha vida é de simplicidade, a sofisticação é simples, né? É sóbria. O que é que eu quero para a minha vida? E isso parte muito do autoconhecimento. Então, é importante que vocês estejam sempre nessa perspectiva de se autoconhecer, de perceber os seus talentos e do que é que vocês gostam. E aí você vai ver o que é que você quer fazer. Vivian, Eu quero perguntar. Vivian é a dona do sorriso. A senhora é diretora, né? Sou diretora de uma escola particular. E como é a relação da senhora com os alunos? Ah, menina, tem umas horas, tem umas horas que a gente precisa ficar de cara feia, né? Tem umas horas que eu sou naturalmente, Vivian, uma pessoa muito afetuosa. Eu procuro sempre, eu digo isso, nós educadores precisamos ter um olhar amoroso, né? Sobre as pessoas e sobre as coisas. Então, eu compreendo que absolutamente nossos jovens, nossas crianças, essas pessoas que trocam comigo e que estão no mesmo espaço, estão aprendendo, né? Aprendendo a ser gente, aprendendo a crescer com todas as dificuldades. Então, eu não sou, de fato, aquela diretora de meter medo. Eu prefiro conquistar pelo respeito e pelo afeto. E é assim que eu sou. Aí, se você me perguntar, sou toda tatuada, sou toda. Tudo isso, porque eu gosto de ser assim. Eu tenho um espírito jovem. E isso me aproxima do meu aluno, do meu estudante, do meu professor, sabe? Então, eu procuro sempre manter a relação de afeto e de proximidade. Ana, a gente tem mais uma pessoa querendo falar, que é a Vitória. Vou ver se ela conseguiu ligar o Dora, microfone dela. não Vitória. conseguiu? Boa tarde. Ana, eu gostaria de perguntar quais foram as suas maiores dificuldades durante esse percurso de formação? Uma dificuldade muito grande quando eu fiz a minha primeira. Ainda era vestibular na época. Quando eu fiz vestibular para agronomia, foi na Universidade Federal, eram 60 candidatos, 60 entraram, né? 60 pessoas passaram e éramos 3 mulheres. E num momento da vida da sociedade em que o machismo era muito forte, né? Meus professores eram absolutamente todos homens, e havia que se manter uma condição, a mulher que estava nesse meio, de se fazer respeitar. Esse foi um desafio muito grande. Eu, às vezes, precisar deixar de ser essa pessoa que é chegadeira, que é risonha, porque eu sempre fui assim, para me fazer respeitar apenas porque era mulher.
Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu não aprendi na família a me sentir menor, porque era mulher, até porque meu pai dizia que era refém em casa, porque era só ele, homem, e 6 mulheres. Ele só fomos 5 filhas e minha mãe. Então, era uma família eminentemente feminina. Então, eu não tinha até também o traquejo da lida com o homem, né? Com o homem no campo de trabalho, no campo de estudo. E foi muito difícil. Esse foi um momento difícil. O segundo momento, Vitória, foi quando eu parti de fato para ir para frente, para uma sala de aula com os alunos. Por quê? Foi um desafio muito grande, porque eu não tinha um instrumental que a academia pode dar, né? Quando é boa. A academia que eu falo na época, um curso de licenciatura que eu podia ter tido, né? Então, à medida em que eu fui tendo experiência e contei com a ajuda dos colegas, de minha mãe também, porque era professora, estudei muito, eu só acredito em qualquer profissional que estuda e se dedica, qualquer profissional, né? O professor precisa estar todos os dias estudando, porque o maior desafio dele é entender como se dá a aprendizagem e como ele pode auxiliar vocês. E isso requer muito estudo. Eu estou aqui com uns 4 livros aqui, ó, lendo, sublinhando, anotando. Hoje eu estudo mais do que eu estudava quando era aluna, não tenha dúvida. Então, foi outro momento de muito medo, de não dar conta, de, às vezes, uma sala com 30 pessoas, né, de não saber como me portar. Foram 2 momentos na minha vida profissional que eu tive muito medo e senti que era um desafio, né? Ana, mais uma pergunta aqui, Valéria. Vamos. A senhora, como diretora, o que pode dizer para nos incentivar a estudar nessa pandemia? Cada sistema escolar, né? Cada unidade escolar, cada sistema tem que ir pensando na sua possibilidade, como é que pode fazer. Nós, aqui na minha escola, fomos a primeira escola da Bahia a parar. Por quê? Porque uma professora nossa, da educação infantil, e estava naquele casamento que aconteceu no Chai, em Itacaré, da irmã ou da prima de Gabriela Pugliese, não teve? Que foi o que estourou aqui, aí foi um bocado de gente para São Paulo, e aí terminou. Uma professora nossa estava. E aquele casamento foi um dia antes do aniversário de 40 anos lá da escola. E pense que essa professora, a gente não sabia de nada, porque o hotel só divulgou a questão da contaminação por corona 3 dias depois do casamento, né? Que tinha tido aquela história toda. E aí foi aqui chama Sapé-Caiaiá, um sapeco na cidade. E essa professora passou o culto ecumênico de aniversário da escola de 40 anos agarrada na minha mãe de 83. Pense! O sapê que ela é professora de educação infantil, com uma sala grande. Então, foi aquele momento de estresse total. Nós paramos antes de tudo na Bahia, né? Antes do decreto do governador. A partir daí, minha equipe, comigo, nós trabalhamos e estrategiamos como faríamos. Nós somos uma escola renovada, né? Aquilo tudo, João, que eu trabalhei rapidamente na formação com você, mas que você percebe na ação da escola e no que me ouve falar sempre. Nós, há 5 anos, começamos a trabalhar nos processos pedagógicos, renovando as práticas escolares. Então, a gente já tinha alguma prática de cultura digital e de avaliação formativa e de planejamento e replanejamento, assembleia de alunos, muito essa coisa discutida. Então, nós fomos montando a estratégia que precisou ser remontada já 2 vezes. Por quê? Porque tantos sentimentos de perda, de dificuldade, tem a questão do acesso à tecnologia, que nem todo mundo tem a questão de que a internet ficou sobrecarregada, que o professor não sabia lidar com isso, né? Porque se eu
Eu, que sou professora, sou extremamente amostrada, tem professor que tem horror a isso aqui, a esse momento, e eu entendo que é uma dificuldade dele, né? Como, de repente, uma profissão que passou tantos anos cristalizada como sendo de uma forma, ali na frente da sala, todo mundo enfileirado, um atrás do outro, você vai para frente de um computador e perde o calor da proximidade, né? A relação afetiva com o seu aluno, a relação de proximidade com o aluno, porque é bom olhar no olho. Isso é que é bom, olhar no olho, perceber entendimento, perceber aprendizagem. Aí vocês fazem isso que vocês fizeram aqui agora. Todo mundo está descabelado e feio, não querem dizer que estão feios. Aí fecha os vídeos para me acabar. Só bota a fotinha linda que tem, né? Que é assim que a gente faz. Então, já abri um bocado. Ó, vamos lá, não tá feia não, tá linda. Eu faço para provocar, mas isso é uma coisa que, olhe, só não tô ouvindo. Tá cozinhando? Eu já cozinhei hoje. Eu tô limpando casa. Tá limpando a casa? Eu vou tomar banho de manhã, já lavo o banheiro. Já é assim. Então, esse desafio de se reinventar todo dia, todas as escolas estão fazendo, todos os professores. Agora a gente está com aula só online, só professor dando aula na videoconferência. Por quê? Porque os alunos foram se desmotivando com as aulas gravadas. Né? Então, agora é só aula online e os desafios são todos baseados em metodologia ativa. Ana, Oi. Durante a semana eu prestei atenção que muitas das perguntas era a seguinte: eu não sei ainda o que eu vou fazer. Me dê uma dica do que eu vou fazer, do que eu faço. Você, enquanto diretora, enquanto professora, enquanto mãe, que dica que você dá para os alunos? De alguma forma, eu já até falei alguma coisa aqui. É importante que vocês percebam, listem, gente. Eu já acompanhei do meu terceirão passado, eu acompanhei todo o trabalho de orientação profissional, porque o meu segundo filho estava fazendo. Então, tem uma coisa importante: listar o que é que eu sei fazer bem. Vocês sabem o que é que vocês sabem fazer bem, né? Então, façam uma lista do que vocês sabem fazer bem. Junto, vocês colocam outra lista. Eu sei fazer bem e gosto de fazer. Faz outra lista. De junto, você coloca quais são as profissões que incluem essas habilidades. Faz uma lista. E que eu gosto, né? Faz uma lista. Aí uma outra coisa importante que precisa também ser listado. Aqui na minha região, existem cursos que eu possa fazer nessa área? Faz uma lista. A minha família tem condição de me manter nessa instituição? São coisas que vocês têm que ir eliminando, né? Aí pegar na internet, perceber cada curso. Os cursos têm as habilidades requeridas para cada curso, quais são os componentes curriculares, as matérias que cada curso oferece. As primeiras matérias do início do curso são sempre muito chatas, porque elas são introdutórias. Então, vão pensando para frente. O começo é sempre difícil. Para frente, eu gosto disso, eu tenho... eu amo bicho. Mas tem toda a parte de anatomia que tem que estudar, tem toda a parte de pegar em bicho morto, ver o bicho morrer. Eu gosto de veterinária, será que eu gosto de produção animal? Então, tem uma série de coisas que vocês precisam conhecer antes de pensar. Primeiro, que veterinária, por exemplo, é só bicho. É só cuidar de cachorro bonitinho e gato bonitinho. Entende? Então, conhecer cada curso, o que é que o curso faz, qual é o objetivo de cada curso e quais são os meus talentos, o que é que me realiza e me faz feliz. E depois, eu vou querer ser uma pessoa riquíssima ou simples é bom para mim? Minha expectativa de vida é viajar ou é ter uma missão
aqui. Tudo isso precisa se levar em conta, né? Eu costumo dizer que eu posso fazer várias coisas, porque a vida da gente dá revés, né, gente? A gente hoje está aqui e amanhã a gente não sabe. A gente vai tentando manter um fluxo de vida que a gente vai controlando, mas a gente não sabe. O importante é que a gente mantenha a nossa condição de fazer absolutamente tudo o que for disponível para a gente fazer da melhor forma que a gente puder, né? Ana, Oi. se você de hoje pudesse voltar no tempo e encontrar com você do ensino médio, o que que você diria para a Ana do ensino médio? Eita, eu costumo dizer que eu faria tudo de novo, mas talvez, João, se pudesse, eu gosto de tudo que eu fiz, mas assim, o meu curso inicial me deu grandes amigos, sabe? Amigos de vida, e foi fora daqui, então são pessoas de vários lugares do Brasil. Mas eu acho que eu iniciaria por uma profissão da área de educação. Talvez, porque eu me percebi hoje tão irremediavelmente apaixonada pelo que eu faço, que eu não consigo pensar que às vezes, hoje eu já penso que talvez eu tenha perdido algum tempo, né? Por mais que eu goste de agronomia, de produção rural, do espaço rural, eu gostaria de ter tido mais tempo para investir mais ainda em educação. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Pergunta, Então, Vivian. vamos. A senhora falou das dificuldades que a senhora enfrentou para chegar onde a senhora está hoje. E por conta das Isso. dificuldades, a senhora já pensou em desistir? Não, nunca. Nunca. Pense uma pessoa que, para me botar para desistir, tem que me botar numa camisa de força. Vivian, eu sou de uma teimosia. Eu falo teimosia, né? Mas é a questão da disciplina. Eu penso muito que eu quero muito. As coisas que eu quero, Vivian, eu quero muito, né? Agora mesmo eu tenho tenho uma pessoa que eu quero. Olha, veja como é a cabeça maluca minha. Eu tenho uma pedagoga que mora em Salvador, que tem família estabelecida e é bem empregada. Eu quero que ela venha morar em Ilhéus, trazer a família toda, porque eu quero que ela trabalhe comigo numa escola, numa comunidade carente, numa escola que não se pague nada, que tenha um projeto pedagógico top. Hoje de noite tem uma reunião com uma pessoa que vai desenhar esse projeto. Então, nenhuma dificuldade me faz desistir, me faz pensar mais, me faz ser prudente, mas não me faz desistir, não. Eu quero muito isso, eu quero muito que minha vida valha a pena, não é só para mim nem para meus filhos, não. Eu quero que valha a pena para muitas pessoas. Pessoal, não queria dizer nada para vocês, mas a pessoa sou eu. Amanhã eu já estou pegando minhas coisas e estou indo para Ilhéus. Sinto informar vocês, tá? João, você não sabe que você não pense que essas coisas não estão no meu radar, não. Estão, porque são pessoas que a gente conhece e que, assim, tinha tanta gente naquela sala, não é? Naquele dia em Roseira. E aonde estamos hoje? E é assim, eu penso que as pessoas se ligam à nossa vida por algum motivo, né? Ana e o pessoal que está na sala, os alunos, Deus prepara eu acredito muito na providência nos momentos, até quando eu sento para planejar essa Semana das Profissões, eu peço muito a Deus que Ele coloque realmente as pessoas certas para falar para as pessoas certas. Eu já falei isso essa semana e eu torno a repetir de novo. Essa sala podia estar com 200 pessoas, poderia, mas não é isso que eu desejo. Eu desejo que a pessoa certa esteja aqui falando com a pessoa certa. E quem estiver ouvindo, ouça e seja realmente uma sementinha que vá realmente fazer um fruto muito grande, vá frutificar.
Ana, eu agradeço mesmo de coração sua presença, de verdade. Só para finalizar, eu queria que você deixasse para os meus alunos um incentivo que eles podem, que eles conseguem. Meus amores, eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou olhando aqui os olhinhos de quem se permitiu abrir a câmera, quem se permitiu olhar, né? E se deixou ver, porque quando a gente, né, abre, a gente está deixando ver quem a gente é, o que é que está passando pelo nosso olhar. Não deixem de acreditar em vocês. Vocês podem muito, vocês precisam se conhecer e entender o que é que podem fazer, porque nós somos instrumentos nesse mundo. Pense o que é viver 60, 70 anos sem deixar marca na história de absolutamente ninguém. Isso é muito triste. Nós somos dotados de talentos e de possibilidades que nós precisamos usar. Nós precisamos fazer sentido nesse mundo que não está fácil para ninguém, né? Que não está bom para muita gente. Então, que a gente tenha a força de fazer desse mundo um lugar melhor, de ser empático, de ser solidário, de ser caridoso, de ser competente. Eu posso hoje ser gari, mas eu vou fazer com amor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer direito. Eu vou ser professora, eu vou dar a melhor aula, eu vou estudar para que meus alunos aprendam, não é só para eu dar a melhor aula e o colega dizer, deu uma aula ótima, né? Não, o meu objetivo é o meu aluno, se ele aprendeu. Então, se encham de energia e entusiasmo, façam a melhor escolha e vão em frente. Se lá na frente vocês perceberem que a escolha não foi a ideal, comecem de novo. Não deixem que absolutamente nada coloque vocês para baixo. Vocês podem muito. Vocês estão num momento do mundo que vocês têm um instrumental muito maior do que eu tive na minha época. O mundo na época que eu comecei, que eu estava nesse momento de opção, era isso, era um ovo. Hoje vocês estão onde estiverem aí em São Paulo, mas vocês são do mundo. Vocês podem muito. E que Deus ilumine o caminho de vocês. Ana, João, muito obrigado. Sou seu fã, professores, eu quero dizer que eu agradeço muito, eu estou à disposição. Meninos, eu tenho um Instagram, Ana Mello, _educação, eu tenho um canal do YouTube, eu respondo mensagem, eu tenho o Facebook, João tem tudo meu. Então, o que vocês precisarem de mim, terão. O que eu puder ajudar, João, a escola... Última coisinha que você falou... Pode ser que eles achem que é metáfora, não é. Ela tem tatuagem mesmo, tá? Ela tem várias tatuagens, olha. Cadê? É porque o MIT não dá para ver, tem em todos os lugares. Meu pai dizia, viu, meninos, que ele tinha me feito lisa e que eu me estampei toda. Mas Ana, eu gosto, porque é colorido, porque é alegre. Muito obrigado, viu, Ana? Deus abençoe você. Aproveite o sol aí por nós. Obrigada a vocês, beijo para cada um, viu? E o que precisarem é só chamar. João, obrigado. Só chamar. Obrigado. Tchau. Tchau. Kaique, você já está na... Vivi, ela está te mandando um beijo. Beijo. Outro. Kaique. Oi. A Rosana quer falar com você, Ana. Oi, Rosana, você já se emperequetou toda, hein? Tava lá na faxina danada, já tá toda linda aí, hein? Não, agora eu tô no meu quintal, só quero mostrar para você o meu quintal. Você falou que gosta de bichos. Demais! Aqui, dá para ver meus patinhos. Oh, seus patos! Menino, o que eu tomava de carreira de pato e de ganso, você nem imagina. É pato, galinha... Pato, galinha, porquinho e horta. Moro aqui na roça. O desafio para mim, meninos, foi fazer minha primeira castração de um porco.